Paz e graça, abençoados de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família. Que a bondade e a misericórdia do Senhor nesta hora te alcance. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta noite. Amém, meus irmãos. Eu não sei como foi o teu dia. Eu não sei como tu passou. Mas continue confiando no Senhor, buscando da parte dele, tudo aquilo que você precisa, porque Deus é fiel, Ele tem visto as tuas lutas, Ele está contigo, Ele vai te dar força, Ele vai te dar vitória, Ele vai operar um milagre na tua vida, tudo aquilo que você tem buscado da parte de Deus, orando, perseverando nele, Ele há de te conceder. Deus é tremendo, meus irmãos. Não tem nada, não tem luta que a gente não vá para Deus, colocando nas mãos dele, que ele não faça por mim, por você. Ele faz, ele ouve nosso clamor, ele ouve a nossa oração, ele vê, né, as nossas lutas, mas ele é Deus de vitória. Ele está assim nas pelejas que a gente passa, que a gente enfrenta. Deus é o Deus que nos sustenta, que nos dá força todos os dias, né, para perseverar naquilo que a gente quer que Ele faça. Então continue perseverando em Deus, em tudo que você necessita da parte dEle, porque Ele é poderoso, sim, para fazer na tua vida. Deus diz que todo aquele que crê, né, verá a glória dele. Então, se tu crê, minha irmã, no poder de Deus, Deus vai sim operar na tua vida. Se tu crê sim no poder de Deus, Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Se tu crê neste poder de Deus, Deus vai sim entrar aí com providência naquilo que você precisa. Ele vai cessar com as lutas, ele vai cessar com as pelejas, ele vai entrar com cura, vai entrar com libertação. Mas tudo depende da nossa fé com ele. Se tu tem fé nele, se tu está buscando da parte dele, pode ter certeza que na hora certa, no tempo dele, ele vai te conceder. Jesus ama vocês demais. Deus é fiel, minha irmã, na tua vida, na tua casa. Continue buscando deste Deus, porque só Ele vai te conceder o teu milagre. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Daniel capítulo 1, onde a palavra do Senhor diz assim: E Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção de manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Oh, glória! Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Oh, glórias! Eu resumi, meus irmãos, a palavra, a mensagem, porque é grande, né? Mas aqui, Daniel, todos conhecem, né? O livro de Daniel, né? Quem já leu Daniel do início até o fim, sabe do propósito de Deus, né? Na vida de Daniel. E tem muitas partes do livro de Daniel que me chama muita atenção, né? Como ele serviu a Deus com verdade, homem de oração, homem que temia a Deus, homem que não negou a sua fé em momento algum, dependente de onde ele estava. Daniel estava no palácio do rei Nabucodonosor, aonde tinha várias coisas, né? Aonde ele poderia se deliciar com muitos manjares que tinha ali. Meus irmãos, ali tinha muitas coisas contaminosas, muitas coisas que levavam à perdição, muitas coisas que faziam um servo do Senhor se desviar do caminho de Deus. Aqueles que não buscam Deus de verdade, aqueles que não estão firmados no Senhor, se entrasse no palácio de Nabucodonosor, ia se perder, né?
não precisava nem se desviar de Deus, ia dizer que servia a Deus, mas ia se deliciar com tudo que estava ali e ainda ia achar certo. Porque muitos acham que comer certas coisas é bobagem, que Deus não vai se agradar, fazer certas coisas, é uma bobagem, Deus não vai se importar. Deus se importa sim. A partir do momento que servimos a Ele, obedecendo a lei, né, de Deus, né, cumprindo com a palavra do Senhor, como o Senhor nos ensina o que comer, o que beber, o que vestir, como se comportar. Então a gente tem que se policiar, a gente tem que se manter na posição como servo de Deus, aonde a gente chegar, no meio que a gente chegar, tiver com pessoas, a gente tem que manter, né? Se manter na posição de servo do Senhor, de filho obediente. Não importa que seja rei, que seja rico, que seja político, você não vai desobedecer a Deus para agradar a ninguém, para fazer a vontade de ninguém. Você tem que permanecer na obediência com Deus, seja diante de quem for, do rei, da rainha, do príncipe, da princesa, seja lá diante de quem for, você tem que permanecer como servo de Deus, não fazer nada para agradar a ninguém e desagradar a Deus, de forma alguma. Você é servo, você vive na obediência, aonde você chegar, você tem que ser este servo fiel, obediente, como Deus quer que eu e você seja, através da palavra dele. Daniel aqui, ele pediu, né, ao chefe da cozinha, né, para que não servisse a ele daquelas comidas, daqueles manjares, para que ele não se contaminasse. A palavra diz assim: para que eu não me contamino com essas comidas e essas bebidas do rei. Porque Daniel via que ali tudo era comida dos deuses, para os deuses, tudo ali era oferecido. O que foi que Daniel pediu? Para ele e os amigos dele, que servia a Deus igual a ele, pediu verdura, legumes. E o chefe ficou preocupado do rei descobrir e a cabeça dele ser cortada. Foi assim que a palavra se refere, perder a cabeça, porque estava dando comida aos servos de Deus escondido, porque ele não queria se contaminar daquelas comidas que tinha ali no palácio, e ele resolveu comer só legumes. E ele disse: me dá um tempo, chefe, com o chefe da cozinha. Quando passar um tempo, você vai observar, olhar para nós e vai ver a nossa aparência, para ver se está de pessoas abatido, de quem está passando fome, ou se a gente está bem. Assim o chefe da cozinha fez. Passou a dar aquele alimento a Daniel e os amigos dele. Com o tempo, a fisionomia de Daniel estava mais formosa do que já era. Eles estavam mais gordinhos, ou glórias, do que já era. Meu irmão, quando você se desvia do mal, quando você obedece a Deus, quando você é um filho obediente, até dentro do palácio de Nabucodonosor, você vai se sentir bem, porque você não vai desobedecer a Deus por causa dos manjares que estão ali dentro. Quando você é um servo obediente, quando você teme a Deus, serve a Deus de verdade, você pode entrar no meio dos leões, que ele não vai te atacar. Por quê? Porque Deus vê fidelidade em você, Deus vê obediência em você como filho, como servo, e Deus ali vai estar contigo, te guardando, te protegendo, porque Deus ali tinha propósito na vida daqueles rapazes. Daniel foi um servo obediente, que não se contaminou com nada daquele palácio, tanto que se tornou governador ali dentro. Daniel ali passou de rei para rei ali dentro daquele palácio, e Daniel permaneceu naquele palácio até o fim, servindo a Deus. E em nenhum momento Daniel negou a sua fé. Em nenhum momento Daniel agradou ninguém ali para desagradar a Deus. Em momento algum ele negou o Deus que ele servia. Sempre Deus era acima de tudo e de todos ali. Ele respeitava cada rei que entrou naquele palácio, respeitava,
fazia o que tinha que fazer ali, mas tudo num propósito, servindo a Deus, obedecendo ao Senhor. Daniel, na hora que, quando foi que Nabucodonosor precisou do sonho, de alguém interpretar aquele sonho, todos que estavam ali, ninguém conseguiu, todos mentiam, ninguém conseguia. Daniel, por ser um homem de oração, ele pediu um tempo para Nabucodonosor e foi para o seu quarto orar a Deus, esperar a resposta de Deus, para na hora certa não ser envergonhado. Meu irmão, quem tem busca com o Senhor, quem tem vida com Deus, Deus não deixa ser envergonhado, Deus não deixa, que ninguém vai oprimir. Ao contrário, no meio dos inimigos, Deus te dá vitória. No meio dos seus inimigos, você vence tudo ali, porque Deus está ali no controle. Se ele é obediente ao Senhor, o Senhor também, se ele é fiel ao Senhor, o Senhor também ia ser fiel a ele. Se eu e você estamos na obediência com Deus, somos fiéis a ele, ele vai ser fiel comigo e com você. Deus, ele não vai deixar os servos dele ser envergonhados quando anda, meu irmão, na posição que Deus quer. O servo de Deus só cai, só é envergonhado quando envergonha o nome de Deus, quando não honra o nome de Deus. Aqueles que diz que é servo, mas basta estar dentro de um palácio, já esquece que é servo de Deus, começa a se contaminar com coisas, achando que aquilo não tem importância. Mas ali Deus estava vendo a fidelidade de Daniel. Em tudo ali que Daniel precisava da parte de Deus, Deus concedeu sim a Daniel. Daniel viveu ali naquele palácio pela fé que ele tinha em Deus, pelo homem de Deus que ele era. Quantas coisas tentaram contra o servo de Deus ali dentro, contra Daniel e os amigos, quantas coisas testaram a fé daqueles rapazes ali dentro daquele palácio, mas nenhum deles negaram a fé deles com Deus. 3 foi jogado dentro da fornalha, mas eles não negaram a fé dele, não abaixaram a cabeça por rei que se achava tão poderoso. Eles não negaram a Deus, caíram lá dentro sim, com fé, foi ali com fé, e foi pela fé que Deus tirou eles dali de dentro sem nenhum dano. Foi pela fé que Daniel foi jogado na cova dos leões, pela fé que ele tinha em Deus, por ser um homem que tinha certeza que Deus era com ele, que Deus não ia deixar nada acontecer a ele, ainda que acontecesse, mas ele continuou servindo a Deus. Hoje, minhas irmãs, meus irmãos, tem muitos servos do Senhor, tem muitos que dizem que servem a Deus, mas não tem essa coragem. Qualquer coisinha que vem, qualquer oportunidade que acha, já está deixando Deus de lado. Qualquer benefício que vem, não espera em Deus, já está se antecipando. Diz que serve a Deus, mas primeira oportunidade que vem agarra, não sabe se é Deus, não tem fé em Deus, não bota Deus no negócio e aí se perde. Às vezes é envergonhado porque não crê, não espera de Deus, não busca de Deus e não obedece. E quem obedece, Deus não deixa o inimigo envergonhar. O inimigo é que é envergonhado. Meu Deus, aqueles rapazes ali dentro daquele palácio, ainda que eles morressem dentro da fornalha, ainda que Daniel morresse na cova dos leões, mas ia morrer servindo a Deus, sem duvidar da fé deles em Deus, sem negar a Deus. A gente tem que ler, minha irmã, uma mensagem dessa e pegar de exemplo um homem de Deus, um homem de oração. Tudo que Daniel queria com Deus era a base da oração. Tudo que Daniel tinha da parte de Deus era a base de oração. Qualquer coisa, Daniel entrava para o quarto dele e ia orar, falar com o Senhor e tinha a resposta. Na época que Nabucodonosor teve o sonho, Nabucodonosor chamou Daniel, Daniel disse, pediu um tempo para ele, pediu uns dias, e foi para não se precipitar,
como hoje tem muitos servos de Deus que tudo diz que Deus falou, que Deus está mandando te dizer, que Deus falou para você. Não, ele foi prudente, ele foi meditar no Senhor, meditar em oração, ele foi orar, foi clamar a Deus, foi buscar da parte de Deus a resposta que ele queria dar para aquele rei, para que ele não fosse envergonhado. E ali ele esperou o tempo de Deus. Olhem como as coisas de Deus, meus irmãos, é tudo no tempo certo, na hora certa. As coisas de Deus é tudo com ordem e decência. Não adianta eu chegar aqui e dizer: minha irmã, Deus mandou te dizer que você vai ter uma casa nova, se Deus não me mandou falar nada. Eu que vou sofrer as consequências, eu que vou ser envergonhada. Então a gente só tem que falar aquilo que Deus realmente falou, para não estar acrescentando as coisas de Deus. E Daniel, por ser um homem de oração, esperar aquilo que Deus ia falar no coração dele, para quando chegar diante daquele rei, aquele rei reconhecer que Deus era Deus na vida de Daniel, e que não adiantava aqueles deuses que ele servia, para nada prestava, porque no meio de tantos, servo do Senhor, que diante dos olhos ali daquele povo não era nada, não era ninguém, era apenas que servia um Deus invisível, era assim que eles falavam. E ali Deus revelou, através da vida de Daniel, o sonho de Nabucodonosor. E para a glória de Deus, né? O nome de Deus foi glorificado, meus irmãos, através de Daniel. E até Nabucodonosor, que servia deuses estranhos, Deus que não tem poder nenhum, que não opera nada, né? Que para carregar precisa pegar na mão, levar para um lugar para outro, né? Se a gente quiser quebrar, a gente quebra. Se a gente quiser desmontar, a gente desmonta, que não tem poder. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olho, mas não vê. E este Deus, que ele dizia invisível, foi aquele que revelou o sonho do Nabucodonosor. E ele teve que reconhecer o Deus de Daniel. Isso que é fidelidade, isso que é servir a Deus. Não negar a sua fé, minha irmã, não negue a sua fé. Você pode estar diante do príncipe, você pode estar diante do presidente, você pode estar diante de quem for, mas não negue a tua fé diante de ninguém, porque maior na tua vida é Deus. É Ele que vai te levantar, é Ele que vai te exaltar, é Ele que vai abrir porta para você, é Ele que vai te curar, é Ele que vai te libertar, é Ele que vai cuidar da tua casa, Ele que é o teu tudo. Então, enquanto tu ser fiel com Ele, Ele vai ser fiel com você. Amém? Glória a Deus, exemplo de fé. Então, tudo, minhas irmãs, meus irmãos, que a gente precisar da parte de Deus, temos que ir para nosso quarto, orar em secreto, para que Deus se revele para nós. Quando a gente tem vida com Deus, fidelidade com Deus, obediência com Deus, Deus ele fala, Deus ele revela, ele mostra, minha irmã, o oculto e escondido. Ai, se a gente buscasse mesmo, ai, se todos descessem o seu joelho mesmo, ai, se todos clamassem a esse Deus com verdade. Ai, quantas coisas Deus tinha e tem para mostrar para aqueles que quer mesmo viver uma vida de verdade com Ele. Muitas coisas Deus revela para aqueles que têm uma vida de verdade com Ele, para aqueles que têm comunhão com Ele, têm intimidade com Ele, para aqueles que servem de verdade, para aqueles que obedecem, para aqueles que não negam a sua fé, não negam o seu Deus. Eu não me importo aonde eu chego, não me importo com quem esteja do meu lado. Se seja rico, se seja pobre, eu continuo servindo ao meu Deus, falando do meu Deus aí que meu coração se alegra para falar de Deus, para falar do amor de Deus. Se deixar, eu fico aqui a noite, o dia falando deste Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é grande, Ele é o meu tudo. E ai de mim se não fosse Ele. Então seja fiel ao teu Deus. Não negue a tua fé, seja obediente a Ele, porque aonde você chegar, Ele vai te honrar. Aonde você chegar, as pessoas vão ter que ver o Deus que você serve, o servo de Deus que é você. Quando a gente vive, tem uma vida de verdade com Deus, meus irmãos, aonde a gente chega, as pessoas elas reconhecem, elas confessam
que a gente é servo do Senhor. Elas vê diferença em nós. Elas vê verdade em nós. Ela vê Deus em nós. Uma vez, eu e minha família, a gente fez uma viagem. E quando a gente chegou em uma certa cidade, a gente parou, né, para ir no banheiro. A gente não sai falando para ninguém que a gente é servo de Deus, não negando a Deus, mas a gente deixa que as pessoas vejam quem somos nós, que elas confessem, que elas reconheçam. Se nos perguntar, a gente fala, somos sim, servo do Senhor. Mas a gente não sai anunciando, eu sou evangélico, eu sou servo de Deus, eu sou crente. A gente não chega assim. Mas, porque quem tem o perfume de Cristo, aonde a gente chega, minha irmã, esse perfume, espalha. Quem tem Cristo dentro de si, quem tem uma vida com Deus, o perfume de Jesus já fica em nós. Somos semelhança do Senhor. Então, aqueles que têm uma vida de verdade conhecem o outro. Irmão conhece o outro. Aquele que é irmão de verdade. Ele conhece o Pai que serve. Ele conhece o mesmo Pai. Os irmãos não se confundem, não, quando vê uns aos outros. Eles se conhecem. Então, a gente chegou numa certa cidade, paramos e a gente foi no banheiro, né? Eu e minha filha, meu esposo. E o banheiro, né? O meu marido foi no banheiro. E o rapaz que tomava conta do banheiro, né? Porque cobrava uma taxazinha pra gente usar. Meu marido falou algo com ele assim, e ele falou, você é evangélico, é? Aí meu marido não disse logo, sou. Meu marido, por que você pergunta? Por que você está perguntando? Aí ele disse, não, é porque você é diferente. Você tem uma fisionomia diferente, você fala diferente, ô glórias. Você é diferente. Você fala diferente, você é diferente. Eu vejo algo diferente no seu rosto. Glória a Deus. Minha irmã, é essa presença, é essa fisionomia que o servo de Deus tem que ser, tem que estar, tem que aonde chegar. Que as pessoas elas reconheçam quem somos nós. Porque aquele servo que sabe se comportar, se pôr no seu lugar, como servo de Deus, não escandaliza, esses vão ser reconhecidos pelos outros. Que Deus é Deus nas nossas vidas. Eles mesmos confessam que vê algo de diferente em nós. Não precisamos a gente estar declarando quem somos nós. As próprias pessoas, elas veem naqueles que é verdadeiro, que serve de verdade. E glória a Deus por isso. E ele ficou assim impressionado. Vá ver o que ele viu, né? O que Deus mostrou a ele. Abriu os olhos dele ali. Vá ver se outros que diz servo de Deus, como se comportou diante dele. Vá ver qual foi o comportamento de outro servo que se apresentou a este rapaz, para ele comparar, para ele olhar, né, para a fisionomia, para o jeito do meu esposo falar, a fisionomia, né, o jeito de ser, e falar que viu algo diferente no rosto. É porque talvez em outros ele não viu o que viu no meu esposo. Isso é, meu irmão, de obediência, de fé, de comportamento de servo de Deus. Então a gente tem que ser servo em todo lugar. Não importa aonde você chegar, permaneça sendo um servo fiel, permaneça sendo um servo de Deus verdadeiramente, sem negar a tua fé, sem negar o Deus que tu serve. Porque se tu é fiel com Deus, Deus vai ser sempre fiel com você. E as pessoas vão ter que reconhecer o Deus que você serve, através de Deus na tua vida. Elas vão ver que você é diferente, que você não é mais aqueles que ela pensava, aquele que ela falava, aquele que ela criticava. Elas vão ter que ver a mudança que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso.
Que Deus abençoe a vida, meus irmãos, de cada um de vocês. Que Deus seja fiel com cada um de vocês. Que Deus aí entre na tua situação, minha irmã, meu irmão, para te dar o teu milagre, para te dar a tua vitória. Seja obediente ao Senhor. Não negue o Deus que tu serve, não negue a tua fé. Porque tudo que tu precisar, Deus ele vai te conceder. Assim, de acordo com a vontade dele. Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor tenha falado com cada um nesta noite através da palavra. Fique com Deus.